para falar sobre a pós em aba Autismo e Deficiência Intelectual, aplicado ao Autismo e Deficiência Intelectual, entrando agora no Facebook. Boa noite, pessoal. Estou aqui no Instagram também, nos dois, para falar da pós-graduação em aba aplicado ao Autismo e Deficiência Intelectual. Eu estou fazendo hoje porque ela começa daqui 4 dias, dia 29. Então, aí as últimas perguntas, muita gente entrou em contato, perguntando coisas, falou, ó, deixa eu fazer a live, que aí a gente consegue responder muita coisa. Eu não pretendo fazer uma live muito grande hoje, muito extensa, porque é um assunto que não é tão extensivo, e também porque eu preciso gravar um vídeo para um congresso singular, e aí que é online. E aí eu estou rolando isso, mas hoje eu vou gravar. Já aproveitei aqui, montei esquema e já faço os dois, tá bom? Então, boa noite, Ivan, Gutierrez, Dulceli, tudo bem? Pessoal no Instagram também, professora Isabela, Medeiros, a Kátia, Clau, Rafaela, Sanders, Ione, né? Tudo bem? Bom, pessoal, boa noite, cá. É o seguinte, vou falar assim, em linhas gerais para vocês, qual que é a ideia da pós, como é que é um pouco o conteúdo, e o sistema, né? O sistema de aulas, porque as pessoas têm dúvidas, claro, porque pós-graduações online, elas variam muito, né, de uma para outra. Então, vamos lá. A nossa pós-graduação, ela é, em primeiro lugar, vou falar um pouco da parte formal. Ela é oferecida pelo CBI of Miami, que é uma instituição que oferece cursos de pós-graduação e cursos livres, tá? CBI of Miami. Vou até já colocar aqui o link para vocês, que aí, se alguém quiser olhar aqui, já olha aqui. Mas a maioria do pessoal, acho que acompanha, que quis vir aqui hoje, já viu, né? Só no Instagram, que tá... No Instagram tá na minha bio, tá? Abraço, Real Autismo, tudo bem? Então, eu coloquei aí para vocês. Essa pós, ela é oferecida pelo CBI of Miami, e a universidade responsável é a Universidade Cândido Mendes. Tá registrada no MEC, tudo certo? Quem que tiver qualquer dúvida em relação a isso, basta entrar no site do MEC e lá em EMEC, né, que é o sistema eletrônico deles, colocar o nome Universidade Cândido Mendes, e aí você pode ver lá o nome da universidade e o curso. Está lá o curso certinho, vocês podem ver. Sobre os Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos tem um sistema diferente. Aí nos Estados Unidos tem uma instituição chamada BACB, que é quem regula, então precisa ter o selo do BACB. Então, aí você não vai conseguir exercer a profissão. Foi uma pergunta aqui do Instagram, mas ela é importante, porque tem muita gente nos Estados Unidos que acompanha aqui a página, né? Que mora nos Estados Unidos. Pois bem, como é que surgiu essa ideia da pós? Eu e alguns amigos, né? Nós estávamos pensando sobre esse processo de formação, que a formação ela precisa ser mais acessível, né? E ao mesmo tempo estruturada para quem está na prática. Então precisa ter uma formação teórica forte, mas precisa ter pensado para quem está na prática. E aí a gente criou uma ementa e aí chegamos a um termo com o CBI of Miami, foi tudo certo. Tem algumas pessoas aqui falando, a Capieta está dizendo que é muito boa, o conteúdo é perfeito, e o Dr. Paulo Liberalesso, estou fazendo e aprendendo demais. Abração no céu. O Paulo Liberalesso é uma grande referência no mundo do autismo, neurologista, ficou honrado. Agora, quando eu quero me gabar, eu falo assim, não, eu sou professor do Paulo Liberalesso. Bom, e aí a gente fez, eu vou falar para vocês aqui as disciplinas, tá bom? E aí disponibilizamos lá. As disciplinas são Introdução ao Autismo, conceitos iniciais, né? Sou eu que dou. Aí nós temos conceitos básicos da análise do comportamento, porque a análise do comportamento aplicada ela é uma ciência, ela não é um método. Então não adianta você pegar a receita de bolo e aplicar, isso não existe. Você precisa entender os princípios a partir dos quais se formulam as intervenções. Então, eu dou essa disciplina, uma disciplina um pouco grande, porque é um conteúdo importante, né? Depois tem introdução ao comportamento verbal, depois comportamento simbólico, alfabetização, instrumentos de avaliação, isso é muito importante, né? Então, aqui nós temos, no conteúdo, nós temos Portage, ABLA-R, VB-MAP, ABLES, análise funcional observacional, experimental, isso que é importantíssimo. Quem dá essa disciplina é a doutora Aida Brito,
que é pedagoga, psicóloga, doutorado em educação, tem 20 anos de análise do comportamento, né? Gestão de comportamentos, você trabalhar com comportamentos difíceis, quem dá essa disciplina? Eu não sei todas as disciplinas, não me lembro se todas, mas quem dá essa é a Daniela Landim, que é BCBA, né? Ela é certificada nos Estados Unidos, ela fez o mestrado lá na Columbia University, e está no Brasil, da STEPS, é muito boa. Estratégias de ensino, né? Ensino naturalístico, ensino treino de respostas pivotais, ensino estruturado, né? As pessoas estão falando muito desses modelos, né? Então é bom entender esse processo inteiro. Então, tem essa disciplina. Elaboração do PEI, no plano de ensino individualizado, eu acho essa disciplina muito importante, ela é bem extensiva, porque a gente precisa saber programar. Autismo na vida adulta, acho que é a única pós-graduação que tem uma disciplina dedicada a isso. As pessoas com autismo e deficiência intelectual estão crescendo. Em geral, a gente dá mais ênfase para o autismo. Por quê? Porque, primeiro, que são as mesmas evidências. Para autismo e deficiência intelectual, os processos são os mesmos, né? Não tem coisas que são diferentes, específicas, né? E o autismo ele é mais desafiador. Na maioria das vezes, o autismo também vem com deficiência intelectual, né? Então, acentua esses casos mais desafiadores, né? A gente acentua isso porque você precisa saber lidar com eles. Comunicação alternativa. Considero essa disciplina também muito, 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 muito importante. Porque nós não podemos deixar as pessoas sem condições de se comunicar, né? É um absurdo. Então, nós precisamos ter um repertório. Não é sempre que você vai ensinar comunicação alternativa, mas muitas vezes você vai ensinar e você precisa ter esse repertório, como analista do comportamento, tá? Estratégias de intervenção de comportamento em grupo. Então, você pega habilidades sociais, sala de aula, alguns ambientes que você vai fazer intervenção em grupo, né? Eu não sei se é esse, que quem dá é a Nathalie Brito, é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, e ela é psicóloga, né? Estudou bastante essa questão do AT, pessoa fantástica. Relação do educando com a família, quem dá essa disciplina é a Maíra Gaiato, que vocês já conhecem, né? Tem o mestrado pela PUC São Paulo. Então, assim, todos os professores, sem exceção, todos têm mestrado ou doutorado. Então, a gente faz questão de manter um nível bem alto, porque a gente precisa garantir essa qualidade, porque isso reflete lá na frente nas próprias crianças. E o final é metodologia e TCC, que inclusive vai acabar entrando um pouco mais no meio do curso, para as pessoas terem tempo, mas tem TCC, né? Não precisa vir a lugar nenhum apresentar, mas tem, quem dá essa disciplina de novo sou eu, né? Deixa eu ver se apareceram aqui perguntas. Então, aí o esquema, como é que é o sistema? O sistema é assim, ó. Cada módulo, então você tem módulo, 15 dias, tá bom? Então, cada módulo tem aulas, vídeos gravados, aí você tem um resumo daquele vídeo, né, daquele conteúdo, e aí você tem uma série de questões, que é para exercitar. Aí você tem um artigo, normalmente no módulo, cada módulo normalmente tem 4 vídeos, pode variar, mas em geral 4 vídeos, cada um com o seu texto e com as questões. Depois você tem artigos, que varia de 2 a 3 artigos científicos, que é muito importante a gente aprender a ler artigo científico, porque, como eu disse, aba é ciência, então a gente precisa estar ligado, acompanhar, não tem um metro, aprendi, agora não, agora está pronto. Você precisa acompanhar as novas evidências, o que vai surgindo de novo. Sempre tem publicação, então você precisa dar sempre para o seu paciente, para o seu cliente ou para o seu aluno, aquilo que for mais avançado, que ele tiver naquele momento, né? Que ele tiver mais, com melhor evidência. Então, você precisa aprender a ler artigo científico. Então, tem os artigos e tem questões também sobre o artigo. Você terminou o módulo, todos os vídeos, todos os artigos, todos os testes, aí você faz o teste de fechamento, um teste bem grande, não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil, não. Eu vou dizer, presta atenção, eu vou deixar gravado aqui, vocês não falaram que eu não falei. Se você decidir fazer essa pós, organize a sua vida para ter um tempo para fazer. Umas 3 horas, 4 horas por semana, pelo menos. Se você quiser dar aquela olhadinha no fim de semana, você vai desistir. Você vai deixar tudo atrasado de lado. Esta é a realidade. Porque a pós é pesada, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, certo? Não adianta fazer mais ou menos. Boa noite, Neide, tudo bem? Selma, tudo jóia? Danúbia, você viu, né? Você viu que eu botei 9 horas aqui, porque você pediu, né? Rogeliane, boa noite. Rosa, tudo bem? Alexandra, Márcia,
Núcleo de Apoio Familiar, boa noite. Erinalda, boa noite. Bom, a Mércia está perguntando, e como é o calendário? Tem data fixa de prova? É por semestre ou módulo? Se eu não conseguir entrar na semana, quando será a próxima turma? Como é o processo de avaliação? Então, o processo de avaliação ele é contínuo, ele é nesses testes. Não tem uma data para a prova, é você que faz a data. Então, você tá fazendo o teste. Hoje, você assiste os vídeos. Você assistiu um vídeo, por exemplo, e você viu lá o texto. Você quer fazer o teste agora? Clica lá e faz o teste agora. Sem problema, são 10 perguntas. Tá? Qual que é a minha sugestão? Porque é um assunto técnico, muito complicado, uma nova terminologia. Então, a minha sugestão é assistir o vídeo anotando. Terminou o vídeo? Falou, eu quero fazer o teste. Se quiser fazer no dia seguinte, também pode. Pode ver 2 vezes o vídeo? Pode. Tem gente que tem essa metodologia. E aí, você terminou, aí você vai fazendo isso com o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, 4 vídeos, o artigo, segundo artigo, o terceiro artigo, eventualmente. Agora eu quero fazer o teste final. Quero fazer o teste final. Você que clica. Ivan, assim, após é 100% online, tá? Então, você que faz a sua data, Mércia. E cada módulo também tem uma aula ao vivo. Então, tem alguma coisa ali que eu não entendi. Desculpa, não entendi. Você tanto pode me mandar e-mail, se eu for professor ou for professor da disciplina, quanto você pode também ir na aula ao vivo e falar, professor, explica melhor tal coisa. Tá, eu explico. Dá outros exemplos de tal coisa. Então, eu explico. Eu, o professor da circunstância. Então, as aulas ao vivo não são obrigatórias você participar ao vivo, né? Elas são de 1 hora, e aí você pode perguntar qualquer coisa, e elas ficam disponíveis depois, tá? Deixa eu ver se eu terminando a pós em junho. Dá para conciliar esse início? Como é em junho já, eu acho que dá, Mércia. A Mércia que perguntou isso. Mas eu digo para você que talvez você não consiga ficar certinho, entendeu? Aí, a partir de junho, você volta a dar um pouquinho para trás e aí você consegue fazer. Ô, Silvio, quer fazer a pós? Já coloquei o link aí. É só entrar lá e fazer a inscrição. Tem uma coisa, pessoal. Ivan, o Luciano está perguntando. Luciano, é recomendado esse curso para pais? Depende. Depende de pais, porque pai só quer dizer que tem um filho com autismo. Não quer dizer mais nada, né? Então, ele não necessariamente precisa ser de uma área correlata. Pode ser de outra área. E isso, com certeza, vai ajudar com o seu filho. Não tem nenhuma dúvida. Né? Mas precisa de uma compreensão. Precisa de uma compreensão, precisa de uma experiência em leitura de texto, precisa ler os textos. Então, achar que é só entrar lá, dar uma olhadinha no fim de semana e aí vai aprender, não vai. É só essa questão que eu quero acentuar, tá? Não, eu sei que você não é assim, mas eu tô falando porque tem outras pessoas ouvindo, né? O valor é o seguinte, então lembra que eu falei que o projeto era fazer uma pós que realmente fosse acessível? Então, ela é acessível, ela tá, deixa eu ver aqui, certinho, só para não falar aqui. Ela está R$ 138,27. A gente conseguiu lá manter esse preço que era promocional do outro mês para esse mês também. É um esforço que a gente faz para tornar as coisas acessíveis. Então, é todo mês esse valor, não é valor só para matrícula, não. Quem tiver cartão de crédito, pode fazer no cartão de crédito. Quem não tiver, tem que fazer, quem for fazer por boleto, tem que mandar e-mail. Então, eu vou colocar aqui, VI of Miami. Tem que ser pelo e-mail do CBI of Miami. Vou colocar o e-mail aqui também, tá? E aí você pede lá para fazer por boleto. Caroline, boa noite. Já fez inscrição? Então, a gente vai se ver lá essa semana. Como vai a certificação do curso? A certificação é um certificado de especialista em aba aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Tem algumas pessoas que perguntam, a Mércia, agora, eu não sei quando que vai ter outra turma, é uma política da universidade lá. O certificado será pela Universidade de Cândido Mendes, como especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e deficiência intelectual. Aí tem pessoas que perguntam, essa pergunta é recorrente. Então eu saio com título de analista do comportamento? Então, deixa eu explicar. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma regulamentação sobre o que é o analista do comportamento. No Brasil, não. Então, lá nos Estados Unidos tem um órgão chamado BACB que regula. No Brasil, não. Então, qualquer pessoa em tese no Brasil pode dizer que é analista do comportamento. Em tese, né? Pode dizer. Então, não existe o título analista do comportamento. O que existe é a função, né? Agora, a pergunta não é se você está habilitado, porque em tese qualquer pessoa pode dizer que é. A pergunta é, eu aprenderei a trabalhar como um analista do comportamento? Ou seja, eu aprenderei a pegar uma criança, avaliar, fazer uma intervenção baseada em aba com ela? Sim.
Você vai aprender lá, terá todos os conteúdos teóricos sobre isso. Mas, assim como nos Estados Unidos, então vamos pensar sobre o que é o ideal. Nos Estados Unidos, para você ser um BCBA, você precisa de um coursework, né, um curso teórico, que é isso que a gente está oferecendo, e supervisão. Supervisão de pessoas mais experientes. Então, a supervisão você vai ter que correr atrás, para você realmente fazer o trabalho adequado, né? Então, veja, tem dois modelos de curso, tanto aqui quanto lá. Tem um modelo de curso de pós que já tem essa supervisão junto, você contrata a pós te dá as aulas teóricas e a supervisão, e tem um modelo como o nosso, como várias outras universidades do Brasil, que você faz a sua pós e aí você procura a supervisão. Até porque aí você tem mais liberdade em termos de profissionais, tá? Aí quem quiser, é claro, quem quiser, Luciano, eu quero supervisão para trabalhar baseado em aba, manda para mim um e-mail, um WhatsApp, e aí eu mando contato, não tem nenhum problema, né? As disciplinas, vai ter alguma parte prática? Meg, assim, a análise do comportamento, ela é uma ciência muito operacional. Então, todas as disciplinas, exceto a primeira, que é de princípios básicos, todas as outras, elas vão estar instruindo práticas, entendeu? O que a gente não tem é presencial, em chegar e fazer, entendeu? Mas, sim, é sempre instruindo a prática, tá? Como fazer a inscrição? Eu coloquei aí o link, Nívia. É só entrar lá no link, tem a programação, tem tudo, tá bom? E tem também, lá você já faz inscrição. Qual o valor? Eu já falei, né? A Letícia perguntou. Já falei o valor, R$ 138,27. A certificação, acabei de falar. É isso aí, Rinaldo. Vai ter que estudar bastante. Já perguntou onde está o link. Eu vou colocar de novo aqui e eu vou fixá-lo em cima, que acho que é mais fácil, né? Vou colocar aqui de novo o link. E vou procurar aqui no Facebook. Eu olho na página e eu consigo fixá-lo, e aí vocês todos conseguem vê-lo em cima, tá? Só entrar aqui. Então, a pós-graduação são 2 anos, não dá para terminar antes, tá? Não dá para terminar antes, porque o conteúdo é muito extenso, as pessoas vão correr, e não é esse o propósito após. O propósito é outro, o propósito é a gente conseguir garantir uma qualidade melhor. Estou matriculada na pós e não vejo a hora de começar. Minha prioridade é ajudar meu filho dando suporte ao que ele já tem. É isso aí. Essa é a proposta, né? Eu vou aqui. Eu já fixei aqui o comentário da Nívia, tá? Em que tá o link. Deixa eu ver aqui que mais perguntas. Quanto tempo de curso? Eu falei 2 anos. Duração do curso 2 anos, Daniele. Carga horária da pós. A Nívia, então, essa pergunta é importante. Tinha saído uma arte que tinha um equívoco lá. A carga horária é 300 horas, 360, desculpe. O nosso projeto é aumentar na próxima turma, né? A gente incrementar, a gente está sempre incrementando a pós, mas a ideia é aumentar, porque tem alguns professores que precisam de um certificado com mais horas, para ocupar algumas funções. E realmente o curso é um curso que demora muitas horas, muito mais que as 360, né? Então a gente vai mexer na estrutura dela para a gente conseguir atender, mas nessa turma ainda não. Nele é 360, mas a qualquer momento, se você não gostar da pós, não conseguir fazer, você pode desistir, claro, como qualquer pós, né? Quanto tempo é após sobre o artigo científico será realizado e enviado para análise ou por meio de apresentação online? Aline, em princípio, a ideia é ser enviado para análise, tá? Então, o TCC será um artigo e não um TCC no formato de monografia. Isso, Nívia, é muito importante a supervisão, é uma prática pouco usada no Brasil. Nós fizemos recentemente uma live, porque a supervisão é muito, muito importante. Inclusive, a live foi com uma pessoa foi a doutora Aida Brito, que tem 20 anos de estrada, e ela tem a supervisora dela. Porque, na verdade, é que os casos, às vezes, precisam de um olhar de fora, mais afastado.
Isso é uma coisa importante. Enquanto a gente não conseguir regulamentar a profissão do analista do comportamento no Brasil, a gente não consegue estabelecer critérios. Esse é um problema, nós estamos lutando para essa regulamentação. Eu, particularmente, luto muito por isso. Fui ao Congresso há pouco tempo e é uma das pautas que a gente encaminhou lá. O link está em cima agora, a Nívia ela colocou e eu fixei. Então, a Ivana está falando aqui, acho que no meu caso vai agregar bastante, eu sou psicóloga e aplico a aba, já tenho supervisão, você já está no caminho certo, e aí essa pós seguramente vai te dar uma substância muito relevante para o seu trabalho, vai ser fantástico. Fernanda, vem fazer com a gente, está falando aqui, eu quero fazer. Ela está dizendo aqui, a Vanessa está falando que vai poder trabalhar, bem legal. A Carolina quer saber um pouco mais das certificações, nacional e internacional. Bom, só existe internacional, que é o BACB que oferece, que o nome dessa certificação é BCBA. Quem tem essa certificação é o BCBA, né? E essa certificação, tem pessoas no Brasil que tem, a própria professora do curso, a Daniela tem, mas ela não é obrigatória, ela é muito cara, tem várias questões aí. Então, no Brasil, sim, acho que tem umas 8 pessoas, tem uma coisa assim. Agora, no Brasil, a gente não tem ainda, o projeto é ter no futuro, mas por enquanto, não temos muitas expectativas para curto prazo. Boa noite, a Giovana está dizendo, só desligar a caixinha aqui. Boa noite, estou amando a pós, conteúdo excelente, aula muito esclarecedora, faça a matrícula. Ela está aqui no Instagram, acreditem nela. Fernando, estou formado em gastronomia e posso fazer. Será que eu posso fazer? Principalmente autista e ativista. Pode sim, não tem restrição de graduação, não. O ideal, por exemplo, seria que para você aproveitar mais, quem é da área da saúde e educação. É a ela que é, digamos assim, mais preparada. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos que são da educação, os outros professores, em geral, vão dar exemplos mais que são da clínica, né? Mas dá para fazer, sim. O valor, Valdirene, o valor é R$ 138,27, tá bom? O artigo poderá ser publicado? Sim, Alexandre. A gente vai fazer com bastante antecedência para correr atrás disso, tá? A aba pode aplicada em autista adulto? Sim, inclusive tem uma disciplina só de autismo na vida adulta. As práticas baseadas em evidências para autismo são assim, elas são divididas em para adolescentes, crianças e adolescentes, são 14 práticas, e 13 delas são baseadas em aba, e para adultos, só uma, que é a intervenção aba, que é uma intervenção baseada num critério, né? É um tipo de intervenção. Então, funciona assim. Luciano, quero fazer a pós, mas vou fazer por boleto. Ok, só mandar o e-mail que eu mandei, o Silvio. Eu coloquei o e-mail aí, só mandar lá que eles te mandam o link. Como é ter supervisão? É tipo estágio? Não, Mércia. Depende, mas em geral a supervisão é assim. Natália, após em aba aplicado ao autismo e deficiência intelectual, tá? Você contrata uma supervisão. Uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, depende da quantidade de pessoas que você atende, uma opção de coisas. E aí, você entra aqui, normalmente é no Skype, você entra no Skype, fala com a pessoa, e a pessoa vai te dar uma série de... Por exemplo, você vai dizer assim, vamos imaginar, você vai começar a fazer uma intervenção, uma avaliação baseada em VibMap. Aí você fala assim, eu peguei uma criança, tenho essa anamnese aqui, e eu vou fazer nível 2 aqui. Com ela, eu separei esses materiais. O supervisor vai dizer, não, com esse com o nível 1, ou vai para o nível 3, ou esse material está inadequado, outro, qual é o set que você vai fazer? Que lugar você vai fazer? Não, muda o lugar. O que você mais preparou? Então, vai te dar toda a instrução, né? Talvez você pode mostrar vídeos e tal. E aí, você faz lá, na próxima sessão, você fala, olha, eu fiz assim, olha aqui o vídeo. Não, você fez errado, ou fez certo. Ele vai te instruir. Depois você vai formar o PEI, ele vai te ajudar. Fiz o PEI certo? Fiz errado? Não, vê tal literatura. Você vai dialogar com ele, ele vai te ensinar, porque o projeto da supervisão é a supervisão ser um processo de ensino, de formação também, né? Então é isso que é a supervisão. As pessoas não têm noção de que entram na porta para dentro dos nossos consultórios, mesmo para fazer avaliação neuropsicológica, aplicação SANR, em crianças com autismo severo, com técnicas de aba, nos ajuda muito, quero fazer.
Ajuda muito, 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 para, inclusive, desenvolver o comportamento de sessão, né? O comportamento para a criança responder você, porque senão, esses testes de avaliação, por exemplo, às vezes você não consegue implementar porque você pede uma coisa e a criança não responde. Então é realmente bem útil. Sou profissional de educação física, especialista em deficiência intelectual, trabalho com educação física inclusiva. Silvio, show de bola. Show de bola, acho que vai ser um grande ganho. Eu sempre falo da importância da educação física, porque eu acho que é fundamental. Ter professores dessa área envolvida e correndo atrás é fantástico. Professor, sou formado na área de humanas, história, isso causa algum impedimento? Ivan, também. Também sou historiador, não causa nenhum impedimento, não. Pode ficar tranquilo. Comecei a amar a Metroaba com o Guilherme Bastos. Ano que vem farei com certeza. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que você vai aprender na pós. Aba é uma ciência. E não um método. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um conjunto de princípios que você vai articular em cada situação que você vai observar. Então, isso é o que obriga a gente a ter uma formação sólida. E é por isso que a gente faz esse esforço, assim, por muita leitura, muito conteúdo, né? O Guilherme é parceiro, Sil. Ele é um parceiro nosso aqui, um grande amigo, um grande pesquisador também. VibMap pode ser feito agora ou seria melhor depois? Você falou curso? Pode ser feito agora. Pode ser feito agora, e aí você, após, vai te ajudar a pensar sobre essa implementação, a organizar e tornar cada vez melhor, mas pode ser feito, sim. Meu enteado é artista, universitário, educação física também. O Silvio falando aqui. Que bom, né? Porque, eu não sei, eu tô entendendo que pode ser que é ele que tem autismo, né? Isso indica que ele tem muitos repertórios, e aí sempre ajuda para nossa intervenção, né? Isso, começa semana que vem, primeirinho. Luciano, eu fiz minha inscrição no programa que vai abordar o VibMap. Em maio vai ter o curso Santo André de 3 dias. Você recomenda fazer também? Recomendo. Recomendo fazer sim. Quem vai dar o curso é o professor Danilo, um professor muito bom. Ele tem muita prática, então esse curso tem uma abordagem muito prática, né? Eu acho que os cursos, às vezes, eles têm muita instrução teórica, que às vezes não é o caso, né? Tudo tem o seu momento. Então, no curso de VibMap, você tem que saber como aplicar o VibMap. E esse curso, ele tem supervisão. Então, isso é um diferencial muito grande. Então, recomendo. Aqui no Brasil, tem o Centro do Paradigma, em São Paulo, que oferece pós, só que é muito caro. Já sai com certificado de analista de comportamento. Ivana, sai com o mesmo certificado em especialista em análise do comportamento, porque não existe o título. Mas, realmente, o Paradigma é muito bom. Muito bom mesmo, em São Paulo. Eu sempre recomendo. É muito pouco conhecido fora da análise do comportamento, mas na comunidade é super respeitado. Então, nós temos o Paradigma, nós temos a UFSCar, nós temos o Grupo Método, temos... do Paradigma tem um, que eu esqueci agora, eu fiz um vídeo sobre isso, lá no Recife, que eles têm um grupo, tem o... eu esqueci. Inspirar, que tem em alguns lugares. Então, tem várias universidades que estão oferecendo. E nós somos uma delas, né? Para os profissionais de Ribeirão Preto, tem aulas de ABA para autismo adulto. Interessante. Preciso do link, por favor. Meus filhos são realidade que a ABA é o melhor. Fazem 20 horas de intervenções semanais. Fernanda, você está, então, num regime legal. Agora, é importante que você tenha intervenção e você se comporte em consonância, né? Em harmonia com o que os terapeutas estão fazendo, né? E aí o curso vai te ajudar bastante. Aline, para pagar em boleto é só enviar e-mail, só envia, falando, eu quero pagar em boleto, mandem para mim, por favor. Oi, professor, estou em outra atividade agora, o curso é ótimo, estou ralando muita leitura, embasamento teórico, difícil, mas não desisto, porque estou aprendendo muito. Obrigado, professor. Rovena, parceira nossa, encontrei com ela lá em Cuiabá, a gente já conversava aqui pelo Zap, e é isso mesmo, Rovena, é pesado, mas vale a pena, né? Denise, qual o valor das supervisões? Vixe, depende muito, depende do supervisor. Vai de, sei lá, 150 até 1.200, que eu já vi falar, então depende, né? Meu enteado em TEA é estudante de educação física. Silvio é seu marido, Selma. Entendi agora, entendi. Não, eu sempre falo da educação física. Acho até bom insistir. Eu considero importante insistir nisso, porque a gente precisa trazer esses profissionais, né, para isso.
Marcela, que bom que você está inscrita. Vamos lá, empolgadíssima. Semana que vem? Semana que vem? Né? O começo da semana que vem começa. Após desculpa, é à distância, é 100% online, tá, Lorena? 100% online. Hoje trabalho com profissionais que fazem essa pós, acompanham de perto, estudam muito. Vou ler aqui, ó. A Nívia, hoje trabalho com profissionais que fazem essa pós e acompanham de perto, que estudam muito. Como diretora de uma escola especial, é necessário no mínimo uma pós de 600 horas. Existe a possibilidade dessa pós ter 600, no mínimo 600, uma vez que a legislação exige uma carga horária específica. Para a próxima turma, a gente vai conseguir isso sim, Nívia. Estou tudo caminhando para isso, a gente está se organizando para isso. Mas para essa a gente não consegue. Porque a Simone, quem falou comigo, foi uma professora a coordenadora dessa escola de educação especial. Só que aí quando já tinham aberto o processo para essas vagas, aí não conseguimos para essa. Então a Meg está falando aqui que vai fazer, show de bola. Carga horária 360, Josiane. Supervisão pode ser feita durante, após, ou só quando terminar? Boa pergunta, Linalda. Pode ser feito durante, tá? Pode ser feito sim. E você está falando aqui da educação infantil, eu acho que a PO é assim. A gente conhece mais a aba, você percebe que é uma. Vou repetir isso várias vezes, que é importante. É uma ciência. Então, ela estuda o comportamento humano. Eu, por exemplo, sou professor de sala de aula. Na minha aula toda é baseada em aba. Então, para quem é professor, é fantástico. A gente já começa a aplicar isso em todos os campos em que você lida com seres humanos, né? Então, eu estou falando isso porque a Rinalda está falando que ela é da área da educação infantil, né? Que é onde um conhecimento analítico comportamental seria fantástico. As videoaulas têm quanto tempo em média? O Ivan perguntando. Quanto tempo o curso fica disponível após a conclusão? As videoaulas têm de 15 a 25 minutos, Ivan. A gente prefere fazer menores e mais do que fazer grandão, né? E o curso, em princípio, são os 2 anos. A gente está tentando ver se consegue esticar um pouco mais, tá? Natália Romantini, também estou indo. Lucelmo, obrigada pela ajuda que tem dado. Acessiaba. Obrigado pela presença aqui, Natália. Ansiosa por início das aulas, tem uma filha autista, que está falando é a Bárbara, de 8 anos. Legal, Bárbara. Segunda-feira estamos lá juntos. Professor, se a supervisão é tipo R$150 cada, quanto a média de valor da consulta, somente analista abraço para aplicar esse método? Não é método, é uma ciência. Então, a implementação de uma intervenção baseada em aba depende muito. O que acontece é o seguinte, no Brasil, a gente tem uma cultura em que o profissional aplica a intervenção. E eu não estou falando só de análise do comportamento, né? São vários. Você pega uma pessoa com autismo, normalmente ela faz sei quantas horas de vários profissionais. E esta cultura, ela não é uma cultura, por exemplo, praticada nos Estados Unidos ou no Canadá, onde você tem uma intervenção mais bem estruturada. Lá, quem implementa é um aplicador. Um aplicador, que é uma pessoa que não é um analista do comportamento, ele tem um nível inferior, né? Um nível técnico, de uma formação, um treinamento para aquilo. E aí isso cai muito valor. Né? O analista do comportamento é aquele que avalia, aquele que cria a intervenção, que cria o plano de ensino individualizado e treina o aplicador. Então, qual que é uma intervenção ideal? Uma intervenção com muito, em geral, né? Tô falando, depende de pessoa para pessoa, mas em geral. Tá? Eu estou pensando numa criança pequena com autismo e tal. É você fazer várias horas, muitas horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, depende. E aí, como é que você vai pagar um psicólogo, um terapeuta ocupacional, fono, essa quantidade de horas? Se você tiver dinheiro suficiente para mim, faz um empréstimo aí que a gente aceita. Porque é muito caro, só quem é rico consegue fazer isso, né? Então, o ideal é que você tenha um aplicador. E o analista do comportamento é aquele que avalia, e também é caro esse trabalho, porque para ser analista do comportamento, como eu estou dizendo, tem que ter muitos anos de formação, às vezes mestrado, intervenção, supervisão, às vezes doutorado. Então, quanto melhor, mais estrada, mais estudo, mais difícil é para chegar lá, e claro, é caro. Então, eu vou te falar quanto que é uma avaliação de uma criança, por exemplo. Estou falando do que eu já vi, né? Pode ser que tenha coisas diferentes aí. Uma avaliação que seja multidisciplinar, ou seja, que alguém avalia, mas que a formação do PEI tem envolvido aí fono, TO, psicólogo, pedagogo e tal, ela vai, do que eu já vi, de 6 a 30, 40 mil reais. Depende da criança, depende
um monte de coisa, e depende dos profissionais que estão aplicando. Depois, esses profissionais vão fazer a supervisão do aplicador. O aplicador pode ser também de vários valores, porque depende de quem que é. Depende se ele é um estagiário, se ele é alguém que a família conhece, pode ser alguém da família que implementa, tudo isso. Pode ser um psicólogo, uma pedagoga já formada, depende. E a supervisão do analista do comportamento, como eu disse, varia, que eu já vi, de 150 a 1.200 reais por hora. E aí, normalmente, é uma vez por semana a supervisão do caso. E aí, a cada 6 meses ou um ano, reavalia a criança. Luciano, como conseguir reembolso do convênio para as ATs? Normalmente você pede... Normalmente funciona assim. Você chega para o convênio e fala, olha, eu quero uma intervenção baseada em aba. Está aqui um orçamento já de um grupo. Você escolhe um grupo, pega o orçamento e pá, manda. Se vocês quiserem, manda para mim um e-mail ou põe aqui na página que eu mando para vocês o contato de um grupo. Você manda lá o orçamento, certo? Aí o convênio, normalmente ele fala, não vou pagar. E aí você entra na justiça e fala, olha, eu quero com AT. Você já pode pedir orçamento com AT. Eu quero com AT. E aí o juiz normalmente dá. Depende, né? Mas normalmente dá. Tá? No Selma, após ser a clínica educacional, Selma, em aba é uma intervenção de fronteira, que ela se presta às duas situações. Então não tem nenhum desses dois nomes no título, mas de fato ela tem um conteúdo que é clínico e educacional, sim. Tá? Sou professor de artes visuais, mas atuo somente como ateliê. Vou começar a dar aulas de artes para autistas. Fantástico, Mércia. E aí você pode utilizar a análise do comportamento como ferramenta de ensino. Fantástico. Meu filho fez o conduzir, eu pagava a hora e mais a gasolina, porque ela ia em casa. Então, Primelinho, seu nome no Instagram. Aí você pagava a hora da AT, né? Uma pessoa que ia na sua casa. Então, esse valor depende. E aí, quando as pessoas processam o convênio, normalmente conseguem convênio pago, tá? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, fale agora, o cara se para sempre. Porque eu falei que ia fazer um pouco melhor, já deu 40 minutos, né? Continuando, você acha que é viável fazer a pós para aplicar também ou deixa para psicólogos? Não, eu acho que você deveria fazer. Acho que a gente precisa se empoderar do conhecimento. Isso. E sem falar que você também vai dar aula aí de artes. O que é aula? Ensinar. A ciência do ensino é a análise do comportamento. É a ciência do ensino. O que a gente aprende como professor nos cursos de licenciatura não é ciência, na maior parte das vezes, né? Não é a ciência do processo de aprendizagem. Porque nós temos uma tradição educacional, essa é a minha posição, minha crítica, né? Uma tradição educacional nas licenciaturas muito anticientífica. É muito discurso sociológico, que é fundamental, não estou falando contra, eu sou historiador, mas tem que ter o discurso sociológico e também os elementos técnicos do processo, é que nós chamamos de ensino, né? Isso a gente normalmente não aprende. Pesquisas mostram que o professor, quando ele entra na sala de aula, ele não mobiliza conhecimentos da faculdade para ensinar. Ele mobiliza conhecimento de quando ele foi aluno. Então, ele é uma reprodução daquilo que o professor dele quando ele era pequeno. Clau Cabral, artigo. O final é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mas ao invés de monografia, é artigo, tá? Vamos lá. Eliane Ferreira, psicóloga Gmail, que me manda o grupo reembolso do convênio que você falou. Eu mando o grupo para você. Tendo o diagnóstico laudo com CID de autismo, o convênio tem que liberar as terapias, exatamente. E tem que ter a indicação médica, nível, só para lembrar. Olá, professor, há uma média de lugares que consigam sempre mensurar os avanços dos pacientes que sigam intervenção em aba? Sim. Não é um lugar, né? O certo, uma intervenção baseada em aba tem registro. Registro de cada coisa que você faz. Então, por exemplo, vou falar do meu filho, né? Hoje ele teve lá a intervenção dele. Então, eu posso pegar os dados lá que são lançados e eu posso dizer para você se ele melhorou 2,4% mais em imitação do que ontem. Imitação independente, por exemplo, ou em ecoico. Então, tudo tem que ter mensuração, senão não é análise do comportamento. Qual tem sido a média do valor do AT, Victor? Eu já vi aí de 600 a 5 mil. Caro aplicador, aplicar aba. É caro, Mércia. Infelizmente é caro, sim, muito caro.
Por isso que a gente está lutando para que tenha no sistema público, tem que ter no SUS, tem que ter na inclusão. Esse que é a nossa proposta. Tem uma campanha que a gente lançou, Capricha na Inclusão, né, para que utilize práticas baseadas em evidências, e isso já ajuda muito. Qual será o tema que virá no certificado da pós? Especialista em intervenção ABA aplicado ao autismo e deficiência intelectual. Como a ABA pode nos ajudar nas inteligências múltiplas? Laura, a teoria das inteligências múltiplas, do Howard Gardner, ela tem uma... ela é assim, o que é uma inteligência? Para o Gardner. Inteligência é a capacidade de resolver um problema, tá bom? Bom, então eu vou, por exemplo, eu resolvo um problema matemático, ou resolvo um problema de chutar o gol, sei lá. São problemas, né? Segundo o que ele pensa. Um é resolvido com a inteligência lógico-matemática, outro com a inteligência sinestésico-motora. Então, isso aí, se o indivíduo não sabe chutar pro gol, eu ensino a chutar o gol, né? Se ele não sabe resolver um problema de matemática, eu ensino a resolver um problema de matemática. E aí, se ele aprender... Quando ele aprende a fazer 1, 2, 3, 4, 5, quando ele aprende a fazer vários, ele chega num estágio que a gente chama de responder generalizado. Então, a análise do comportamento ensina todos esses comportamentos. Agora, numa intervenção em autismo, a depender de qual pessoa você está falando, você vai priorizar um ou outro. Por exemplo, você tem uma criança com autismo super severo. Você não vai ensinar para ele ali matemática ali naquele momento. Uma deficiência intelectual profunda ou grave. Você não vai ensinar para ele agora inteligência lógica matemática. Você vai fazer uma avaliação dos marcos do desenvolvimento. Aí você vai ensinar primeiro coisas básicas até você chegar lá. Certo? Se precisar, pode trancar? Pode, claro. Isso é normal. VibMap, seria ideal fazer agora? Quero muito fazer com o professor Danilo. Acho que é isso, Cristiane. Eu faria sim. Eu acho que ajuda bastante você já dominar um instrumento de avaliação. E a vantagem desse curso do Danilo é que tem supervisão, né? Muito difícil. Quem pode aplicar a aba? Está perguntando a Edna Ferreira. Quem pode aplicar quem souber, né? Agora, estou falando do aplicador, ele é treinado para aplicar. Agora, para avaliar e definir um plano de ensino, aí precisa ser um analista do comportamento. Como se forma analista do comportamento? Fazendo um curso de estudos, essa pós é uma possibilidade, e fazendo supervisão com alguém mais estudado e com mais experiência. Certo? VibMap, o Joe pergunta, se precisar... já falou. O que é VibMap? VibMap é Verbal Behavior Milestones Assessment Placement Program. É um protocolo feito pelo Mark Sandberg de avaliação baseado nos marcos do desenvolvimento. Então, quando você quer fazer uma intervenção global na criança, normalmente você usa um protocolo de avaliação. Existem vários, o VibMap é um dos mais completos, mais versáteis, que pode ser utilizado para várias crianças. Roberta, não sei, eu tenho que perguntar lá por e-mail, tá? pós@cbialfmiami.com. Autonomia Instituto está perguntando, qual é o instrumento para avaliar autistas adultos? AFLS, AFLS. Se for muito severo, Essential for Living. Acho que é isso, Essential for Living, acho que é isso. Olá, Alessandro, tudo bem? Você pode explicar por e-mail como conseguir aplicadores de supervisão judicialmente para reembolsar? Victor, se você mandar um e-mail, lucianolacerda@gmail.com, eu posso tentar ver algum link que tem, porque eu posso falar de modo muito genérico, assim, eu não tenho informação mais técnica de qual tipo de ação. O Djalma, doutor em psicologia experimental pela USP, um grande profissional da área, disse aí que o VibMap é excelente. Lorena, me manda do reembolso, tá? Quando a intervenção... eu posso mandar, acho que é o negócio do grupo, se tentar, né? Quando a intervenção aba para autistas com deficiência visual, há estudos brasileiros que trazem dados sobre? Percebo que muitos países já trazem especificamente esse tema. Prince, excelente pergunta, vamos lá. No Brasil, quase não há estudos de aplicação, por vários motivos. Por uma questão cultural, por uma questão de financiamento da pesquisa. Nós temos aqui muitos estudos de pesquisa básica, ou seja, pesquisas que estudam os processos básicos do comportamento, que é mais em laboratório. Então, o que a gente usa na clínica é, sim, os estudos estrangeiros, não tem nenhum problema, não.
a ciência não tem nacionalidade, uma coisa linda isso, né? Ciência não tem fronteira, então eu pego o estudo lá dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar, e eu posso implementar. Claro que há particularidades culturais, a depender do tipo de estudo, mas a gente usa as evidências que a gente utiliza, os processos que a gente utiliza, normalmente são produzidos no estrangeiro. Por exemplo, eu falei aqui para vocês da disciplina de avaliação, aí eu falei assim, por exemplo, nós vamos aprender análise funcional experimental, que é um construto, né, muito próprio, está muito ligado ao nome do Brian Iwata, que é um pesquisador dos Estados Unidos. Então, todos os clínicos com mais experiência, mais formação, utilizam esse instrumento fantástico, que é para você saber se a criança bate a cabeça, por que ela bate a cabeça? Se a criança grita, por que ela grita? Se a criança ou adulto, né? Se a pessoa, sei lá, bate no rosto, por que ela faz isso? A análise funcional experimental te diz isso com certeza. Isso é fantástico. Não, Lorena, eu não envio o boleto, não. Você tem que mandar para a pós do CBI. Eu só sou da parte pedagógica, eu não tenho nada a ver com a parte administrativa, tá bom? A Mércia, como é o mercado de trabalho para analista? O mercado é muito bom, porque tem muito pouco. Mas eu acho ruim isso, eu não acho bom. Acho que a gente tinha que ter mais para ter um preço mais sustentável. Porque nós temos que pensar que a grande maioria das pessoas não tem acesso. Né? Então, é claro que sempre vai ter aqueles que estão mais bem formados, são melhores, têm mais experiência, e o valor vai ser mais caro. Mas eu acho que a média geral do mercado é muito alta, porque tem pouca quantidade de profissionais. Claro, vamos aprender sobre instrumentos de avaliação? Sim, vamos aprender sobre VibMap, Able, Sportage, tá? Qual será? Já falei do certificado, né? O Alessandro foi meu aluno. Ele está dizendo assim: minha mãe tem um aluno com autismo um pouco avançado. Como é possível ter diagnóstico médico? Alessandro, a escola não tem como fazer isso. A mãe tem que correr atrás do diagnóstico médico. E aí a escola pode fazer uma avaliação pedagógica. E aí utilizar essa avaliação pedagógica para fazer um trabalho adequado, tá? Fazendo a pós, eu não posso avaliar, somente aplicar? Não. Fazendo a pós, você pode avaliar. Aplicar é um curso bem rápido, é um curso de 40 horas. Né? É um curso mais sumário. Estou falando com referência aos Estados Unidos, né? Lá chama RBT. Carla Campos, acho que perdi uma parte que me interessava, vou assistir depois. E depois você me conta. Ok. A Francisca, você já leu Psicanálise do Autismo? Estou chocada. Eu já li um monte de coisa, eu também estou chocado, eu sou permanentemente chocado com o que eles escrevem. Recomendo a pós absurdamente, sou da primeira turma e aplico na minha diariamente. A evolução dela é notável. Quem está falando é o Guilherme Bastos, professor de Universidade Federal, uma pessoa muito criteriosa, uma pessoa dentro do espectro autista que tem uma filha. Muito obrigado, Guilherme. Depois envia o link da inscrição. Lorena, o link da inscrição já está aí, é o primeiro comentário, tá bom? Qual é essa avaliação pedagógica? Esses protocolos de avaliação que eu falei, eles podem ser tanto utilizados clínica como pedagogicamente, tá? Então, são os mesmos. A Cláudia está perguntando qual a data de início e qual a carga horária que temos que ter disponível por semana para fazer o curso. Começa segunda-feira, dia 29, e eu sugiro pelo menos 4 horas. Eu não sei, as pessoas têm diferentes ritmos. Eu digo assim, menos de 4 horas por semana eu acho improvável de conseguir fazer. Então, 4 horas, eu acho que é um tempo interessante. Se puder separar, dividir, é melhor. 1 hora hoje, 1 hora, 4 dias, tá bom? Mércia, professor, falar mais do mercado de trabalho. A maioria não tem essa condição, então não fazem. Não, o que acontece é o seguinte, as pessoas fazem menos horas do que o que deveriam, este é um problema, né? O mercado de trabalho é muito grande para analista do comportamento no Brasil, porque quase todas as cidades não têm analista do comportamento. E às vezes a cidade tem tem 2. Na minha opinião, isso é uma opinião porque eu não tenho dados para falar isso. Eu acho que tem mercado para 50 vezes o que nós temos de oferta de profissionais. Né? É um grande problema. Certo? Agora, o que eu acho é que quando tiver mais profissionais, muito mais a tendência é o preço ficar mais acessível. Agora, a maioria dos brasileiros não faz, mas a quantidade de brasileiros que faz ou quer fazer não consegue ter profissionais para atendê-los ainda, infelizmente.
O período. A última pergunta e depois eu vou sair, então eu preciso gravar outra. São 2 anos de curso e o valor é R$ 138,27, tá bom? Muito obrigado. E por mês, durante esses 2 anos. É padrão. Muito obrigado a todos. Veio uma galera boa aqui ver o conteúdo. Eu agradeço e tchau.